Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live muito especial dessa noite, com um tema que já foi pedido aí por algumas pessoas para que eu pudesse falar um pouco sobre relacionamentos. Então, essa live é saúde mental e relacionamentos afetivos. Se você não me conhece, eu sou o Douglas Moura, psicólogo, psicanalista, e eu te convido a participar desse bate-papo sobre relacionamentos. Quando nós falamos sobre relacionamentos afetivos, né? Quando falamos sobre relacionamentos de uma forma geral, não tem como nós não aprofundarmos e pensarmos também que o tema relacionamento ele é muito profundo. Acredito que falar sobre relacionamentos, namoro, noivado, casamento, o flerte, a paquera e tudo isso, ele é complexo, ele tem um desdobramento grande quando a pessoa se envolve nos relacionamentos. Existem vários tipos. Você pode ter relacionamentos de amizades, relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, relacionamento de forma geral. Mas quando nós falamos sobre relacionamentos afetivos, ele é complexo e é profundo, tem um desdobramento muito grande. Eu acredito que assim, a primeira coisa que nós precisamos pensar e entender também que nós somos seres feitos para nos relacionar. Então, não tem como você estar nesse mundo, nessa terra, e você fugir das relações. As relações, elas fazem parte da nossa vida. Como eu disse anteriormente, as relações fazem parte do nosso trabalho. Nós precisamos nos relacionar com chefes, nós precisamos nos relacionar se eu tenho pessoas, uma equipe, se eu sou líder, eu preciso me relacionar com essa liderança, com as pessoas que eu sou responsável. Existe o relacionamento familiar. Então, não tem como nós fugirmos das relações. Aliás, nós somos seres feitos para nos relacionar. Nós somos seres humanos que temos essa necessidade em nós, que é nos relacionar. O relacionamento, sem ainda trazer o pensamento do relacionamento afetivo, mas os relacionamentos também nos desenvolvem. Nós nos conhecemos através dos relacionamentos. Né? As relações também nos dizem um pouco quem nós somos. Né? Nós somos constituídos com base nas relações. Então, nós não vivemos no mundo sozinhos. Não tem como. Às vezes nós pensamos, eu gostaria de sumir. Né? Às vezes a gente tem desafios, tem problemas, tem situações e nós pensamos, eu quero sumir, eu quero ir embora, eu quero ir para uma ilha deserta, eu quero ir para a lua, porque é difícil nos relacionar. Mas não tem como, nós precisamos ter contato com as pessoas, nós precisamos trabalhar isso em nós e sabermos viver nas relações. Mesmo quando nós evitamos situações de relacionamentos e relacionamentos afetivos, nós precisamos nos relacionar com alguém. Então, para nós iniciarmos, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse gravado aí, que vocês entendessem é que não tem como fugir das relações, de nos relacionarmos, né? Não necessariamente ainda a relação afetiva, mas as relações faz parte
da nossa vida, da nossa natureza, do ser humano, nós nos relacionarmos. E aí, o que acontece quando nós temos um medo de nos relacionar? Aí já é um outro ponto, porque muitas vezes, por alguma situação da nossa vida, às vezes uma história do nosso passado, uma experiência negativa, nós passamos a ter medo de nos relacionar. E às vezes vem com essas frases: não quero mais me relacionar, agora eu quero viver sozinho, eu vou cuidar só de mim. E que é muito importante, é muito válido você cuidar de si, ter um olhar para si, trabalhar a sua autoestima, o autocuidado, não cair em relações de dependência. É importante ter esse olhar, mas você já se pegou em alguma situação ou algumas vezes falando: eu não quero mais me relacionar, agora essa relação que eu tive me frustrou muito, foi muito ruim, não foi boa, e a partir de agora eu não vou mais me relacionar com ninguém. Você já disse isso? Você já caiu em situações, já se viu em situações como essa, em que você dizia: eu não quero mais me relacionar? E às vezes essa fala, ela vem por decepções amorosas, né? Por frustrações nos relacionamentos, términos. Às vezes nós tivemos términos traumáticos. Às vezes uma pessoa que nós amávamos muito, onde houve muita doação no relacionamento, ou houve uma traição, e aí existe um término. E o término, ele deixa marcas nas nossas vidas, deixa lembranças. Nós passamos pelo luto quando nós terminamos um relacionamento. Então, às vezes, essa fala, não quero mais me relacionar, às vezes está relacionada com um término doloroso que você teve, um final de relacionamento difícil, ou a própria situação do relacionamento, que às vezes envolve traições, ou às vezes vem essa fala pelo medo de sofrer novamente. Então, você pode ter medo, né? Às vezes nós temos medo de viver, de passar por uma situação em que nós já enfrentamos, em que nós já passamos, e temos medo de sofrer novamente. E aí decidimos não nos relacionar mais. Nos fechamos para o amor, não damos oportunidades para conhecer uma pessoa. Ficamos presos nesse medo. Às vezes é um medo que nos paralisa, um medo que nos prende, um medo que nos congela e que impede que a gente possa nos relacionar, abrir para novas relações. Eu tenho visto e entendido através dos atendimentos, através das conversas, das leituras, dos estudos sobre relacionamento, que realmente cada dia tem sido difícil se relacionar. Acredito que também as questões sociais, culturais, vários avanços, né? As diferenças das relações, o modo de pensar, tem ocasionado dificuldades nos relacionamentos. Porém, não é algo que talvez seja para se desistir, e quando se olha com mais profundidade, com mais cuidado, com mais carinho, né? Você pode identificar o porquê às vezes existe esse medo e se permitir ter novas chances, se permitir novas oportunidades de se relacionar. Quando nós falamos sobre relacionamentos afetivos,
nós precisamos pensar também o quanto que as relações elas comprometem ou favorecem a nossa saúde mental. Como eu falei, algumas pessoas procuram atendimento por questões de saúde emocional que estão diretamente relacionados a os relacionamentos afetivos. O casamento, o namoro, ou até mesmo o primeiro encontro, a primeira a primeira experiência de se relacionar, e tudo isso traz um sofrimento. Tudo isso está relacionado com como que a pessoa lida com a vida, com a sua saúde mental. Então, quando nós falamos sobre saúde mental, nós estamos falando sobre a capacidade de enfrentar os conflitos, as adversidades, as frustrações, reconhecer também quais emoções passam por você, as emoções que você sente, quais pensamentos você tem, conseguir analisar, olhar para o problema, para o conflito do relacionamento de forma coerente, com diálogo, com escuta e conseguir tomar uma decisão frente a essa situação, sem permitir que as questões do relacionamento lhe traga adoecimento emocional. Então é sobre isso que se refere saúde mental nas relações. Um ponto que é muito importante para nós entendermos é como que nós nos relacionamos e como que nós nos sentimos nas relações também, e entender um pouco a nossa história das relações. Nós precisamos entender que em primeiro lugar, nós temos uma base de relacionamentos. A nossa primeira experiência de amor, a nossa primeira experiência de relação é na infância. A nossa primeira experiência de amor, a nossa primeira experiência de amor é na infância. E essa experiência, ela nos coloca, ela estrutura as nossas emoções, a forma que eu sinto as relações, a forma que eu sinto esse amor, né? Então, a primeira experiência de relação é essa relação dos nossos pais, do nosso cuidador, essa relação com a nossa mãe. Quando eu falo mãe ou pai, na verdade é o cuidador primário, aquela primeira pessoa que você teve experiência de relação, de amor, de vínculo, né? Então, às vezes, não foi a mãe, mas às vezes foi o pai, às vezes é a avó, às vezes é um outro cuidador, alguém que se coloca nessa função de cuidados mesmo, dos cuidados básicos da relação. Então, é a primeira experiência de afeto, a primeira experiência de segurança, a primeira experiência de constituição de vínculo. Então, se você parar para pensar um pouquinho agora, como que foi as suas primeiras experiências de afeto? Como que foi ali na sua infância, o seu nascimento, os primeiros meses de vida, o seu primeiro ano de vida, os primeiros anos de vida? Quem cuidava de você? Era um ambiente seguro? Existia segurança? Existia uma relação de amor, de troca, de escuta? Quando você tinha suas necessidades, elas eram atendidas? E como que você também sentia, e como que era a frustração? Quando você se sentia frustrada, você era acolhida? Quando você errava, você era consolada ou você era
era criticada, né? Então, essas primeiras experiências de vínculo, de amor, de afeto e também de frustração, de desamparo, dos desafios do próprio desenvolvimento, ela também interfere como nós vamos nos relacionar no futuro. Muitas vezes nós, em uma relação afetiva, romântica, de amor, no presente, e a forma que nós nos sentimos nessa relação diz respeito de como nós nos sentimos nas relações no passado, com os nossos cuidadores, com os nossos pais, com o nosso núcleo familiar primário ali. Então, quando nós pensamos nas dificuldades nas relações, os desafios, então é comum nós vermos, às vezes, términos de relacionamento, ou ciúmes, muitos ciúmes, ou uma procura por validação, por aceitação, desconfiança. Às vezes tem sim a ver com uma experiência afetiva do passado, uma traição, uma esposa que traiu, ou um esposo que traiu, um namorado. Às vezes tem a ver, mas às vezes também diz respeito com as experiências que tivemos na nossa infância, no nosso passado, de desamparo, de desamor, de não ter tido um vínculo construído de segurança, né? E aí nós temos a teoria do apego, do psicólogo britânico John Bowlby, que ele traz esse olhar e ele nos ajuda a discutir esses vínculos primários. Ele nos ajuda a discutir esses vínculos primários. E a teoria do Bowlby, né, do John Bowlby, psicólogo, ele fala dessa base da construção emocional. E nessa base, e é essa base que nós nos aprendemos a nos relacionar. Que ela traz amor, confiança, como lidar com as frustrações e com a segurança. Então, quando nós olhamos para o desenvolvimento como um todo, e como esse desenvolvimento afeta as nossas relações, nós paramos para pensar um pouco como que falar de relacionamento ele é mais complexo. Nós olharmos para as relações não diz só sobre ciúmes, traição, términos, as inseguranças, mas diz também como nós nos relacionamos com nós mesmos, diz como nós tivemos um relacionamento na infância, os nossos vínculos primários. Então, se relacionar envolve tudo isso, envolve toda essa estrutura, toda essa aprendizagem que nós tivemos, essa base de amor e de vínculos. Então, quando nós ali pensando num processo, o mais comum das relações afetivas, né? Quando você vai ter a sua primeira experiência de relacionamento, às vezes quando você está conhecendo um rapaz, um homem que você quer se relacionar, ou um homem quer conhecer ali uma mulher, ou um homem quer conhecer um outro homem também, quando as experiências das relações, quando você começa e que esse desejo, esse desejo de se relacionar ali começa a surgir ali na adolescência, e às vezes depois só às vezes acontece o relacionamento mesmo na vida adulta, e cada um dentro do seu tempo, né? Quando você se relaciona pela primeira vez ou pelas outras vezes, você se relaciona levando uma bagagem emocional. Quando você chega para uma relação,
você chega com uma bagagem emocional de tudo aquilo que você já viveu anteriormente. E aquilo que você já viveu anteriormente pode ser que seja dentro de uma experiência afetiva de um outro relacionamento, para quem já se relacionou, ou às vezes é a bagagem emocional que você trouxe dos seus vínculos familiares, de como o seu pai te tratava, de como a sua mãe te tratava, de como os seus irmãos te tratavam, de como você funcionava naquela família, da aceitação que você tinha ou não aceitação, do espaço que você pertencia ali. Quando você vai para uma relação, você já vai com uma bagagem emocional. E às vezes esses modelos de relações é o que faz você se sentir amada ou não, você se sentir aceito ou não. Então, às vezes nessa bagagem emocional, essa mala emocional que você leva com você, existem feridas, existem frustrações, existem as expectativas. Então, quais são as expectativas que você deposita em uma relação? Quais são as expectativas que você coloca quando você vai iniciar uma relação, tá conhecendo uma pessoa, tá trocando mensagens, estão se conhecendo? Quais são as expectativas que você coloca? Porque às vezes essas expectativas, o excesso de expectativa, às vezes uma idealização, uma fantasia ali que o outro vai satisfazer todas as suas necessidades, ou que o outro vai sarar todas essas feridas emocionais, às vezes elas não são supridas, elas não são cumpridas, porque tem mais a ver com as suas expectativas do que com o que o outro é capaz de fazer, de lidar. Então, como eu já disse, e também as experiências do passado. Aquilo que você já viveu no passado também vai com você. Então, quando você conhece uma pessoa que você vai se relacionar, você nunca chega sozinho. Você chega com uma história. É muito comum ver pessoas que já foram casados e se separaram e estão conhecendo outras pessoas, ou pessoas que já passaram por algumas relações. Quando ela chega com uma história. Ela chega com um passado. A ilusão da completude. A psicanalista Anna Sui, no seu livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, ela traz essa discussão sobre a ótica da psicanálise, em que nós depositamos no outro essa expectativa, essa fantasia de completude. Essa fantasia que existe uma metade, né? E que essa metade, né? E ela até explica sobre o mito, da onde tem a origem dessa expressão, a metade, né? Que a metade que falta em mim está no outro e eu preciso buscar essa metade, e nós temos essa ilusão e essa idealização em que a metade que falta em nós está em outra pessoa e que existe essa pessoa certa que vai ter esse encaixe em nós e nós vamos nos sentir completamente satisfeito ali. Ela traz que é uma ilusão, né? É uma ilusão quando nós depositamos essa expectativa no outro, essa expectativa desse preenchimento, dessa busca, né, dessa solitude, dessa solidão, e que nós vamos encontrar quem nós somos ou aquilo que nos preenche no outro. E é muito interessante quando nós começamos a pensar que essa busca dessa satisfação está em nós, que essas respostas estão em nós mesmos. Então, é muito comum nas relações nós depositarmos toda essa satisfação, esse desejo de busca no outro. É uma idealização de completude. Nós idealizamos essa completude. Mas
relacionamento não nos completa. As relações não nos completam por inteiro. Relacionamento não completa. Não é para nos completar. Relacionamento é para nós compartilharmos. É para nós compartilharmos quem nós somos, aquilo que já existe em nós. Nós podemos compartilhar com o outro e nós podemos também receber do outro aquilo que ele está compartilhando com nós. Mas não colocar essa expectativa, essa idealização, que aquilo que falta em mim, a falta, esse vazio, essa busca que falta em mim, que está no outro, e que à medida, o momento que eu encontro essa outra pessoa, eu me sinto completo. E a Ana Sui, em seu livro, vem trazer esse olhar, essa discussão, para nós refletirmos e pensarmos um pouco quanto que nós projetamos no outro. Tipos de relacionamentos. Então, nessa introdução sobre relacionamentos, cada um está na sua fase, cada um está na sua experiência. Então, tem pessoas que estão vivendo ali o período dos dates, né? Os dates, dos encontros, dos primeiros encontros, iniciando as suas primeiras experiências. E ali também existe um desafio, porque como conhecer uma pessoa? Às vezes, quando eu atendo jovens ali com seus 20, 21 anos, 18, que está iniciando esses encontros, como se conhecer uma pessoa? Quais são os recursos que tem? Aonde é que eu conheço, que eu posso conhecer? É através dos amigos, é em lugares? E hoje tem toda a tecnologia, tem os aplicativos dos encontros. Então essa é uma fase também, e que existe os seus conflitos também. Outra fase também dos relacionamentos são as fases do casamento. Então, do namoro, do noivado e do casamento e seus conflitos nos casamentos. Também, quando a gente fala de relações, das relações, também nós podemos falar das relações tóxicas, né, dos relacionamentos abusivos, que tudo isso também traz problema emocional, compromete a nossa saúde mental, as relações. E também as separações e os lutos. Então, quando nós falamos de luto, o luto não está só relacionado à perda da morte, mas o luto ele também se apresenta em uma separação de um casamento que houve expectativas, que houve projetos criados juntos, não só idealizados, mas projetos pensados. Existe uma vida ali, quem se relacionou muito tempo, ou mesmo um casamento com um tempo menor, sempre envolve sonhos, projetos, idealizações, expectativas. E quando esse relacionamento ele chega no final, existe um luto, existe um sentimento ali também de tristeza, um sentimento depressivo, existem os sintomas do luto também. E que as pessoas procuram ajuda para trabalhar esse luto, para entender, para elaborar esse luto também, que aparece nas separações. Eu mencionei sobre os aplicativos de relacionamento da atualidade. É muito comum hoje conversar com os jovens, ou até mesmo pessoas mais maduras também, e a tecnologia está aí ao nosso favor, e já está posta aí os aplicativos de relacionamentos, em que você pode entrar, você se cadastra e você acaba conhecendo pessoas. Tem o match, né? Deu um match ali. Só que também traz dificuldades também para desenvolver essa relação. Então, será que
quando se tem muita opção, né? Você tem muitas pessoas ali nesses aplicativos e você está olhando e você está buscando, isso não te deixa mais confusa também, mais confuso também? Será o quanto eles são seguros, esses aplicativos de relacionamento também? Então, será que eles não proporcionam uma dificuldade na escolha? Será que não fica muito superficial também? Mas por outro lado, nós temos histórias de pessoas que conheceram pessoas, maridos, mulheres, relacionamentos que deram certo e que foram conhecidos, né, que se iniciou através dos aplicativos. Porém, eles também trazem desafios nos relacionamentos. Hoje, assim como a sociedade vai mudando, a forma de se relacionar também vem mudando junto. E é muito comum, às vezes existe os desafios ali das redes, do Instagram, do TikTok, chega também para os atendimentos as curtidas. Então, olha, meu esposo curtiu a foto da amiga de trabalho. E o quanto diz isso? Será que curtir uma foto ou comentar uma foto é permitido ou não? Então, quando nós vamos para as redes sociais, se amplia mais esses conflitos dos relacionamentos e o acesso ao celular do seu companheiro. Você tem acesso ao celular do seu companheiro, da sua companheira? Você pode, ele tem senha, isso te deixa inseguro ou não? Então, quando nós falamos sobre atualidade, sobre redes sociais, já traz esses conflitos que também afetam as relações, que afetam a forma que nós nos relacionamos com os outros também. Quantidade, ter várias opções de pessoas para você conhecer, é sinônimo de qualidade? Né? O que você busca nas relações? Será que as relações não se tornaram um pouco mais superficiais? Então, acho que eu quero trazer mais uma reflexão. Né? Será que as relações hoje em dia têm se tornado mais superficiais, mais descartáveis? Né? Assim como eu deixo de seguir uma pessoa ali no Instagram e não quero mais seguir, será que eu também não faço isso nas relações? Eu deixo de me relacionar ou não tenho maturidade também para enfrentar os desafios das relações? O que eu tenho mais ouvido hoje em dia realmente tem sido como enfrentar os conflitos das relações. Uma das principais queixas no relacionamento ali do casamento e uma dificuldade é a comunicação. Então, precisa haver diálogo, precisa ter comunicação. E isso pensando em todas as esferas do relacionamento, do casamento. Precisa ter diálogo para falar sobre as questões financeiras, sobre o sexo, sobre os cuidados com o filho, para os casais que têm filho, aquilo que desagrada um ou outro, os novos combinados nessa relação. E assim, a principal queixa dos conflitos de relacionamento é a comunicação, é a falha na comunicação. E às vezes, só o que precisa é ouvir o outro, é parar para ouvir sem julgamento, deixar a outra pessoa falar aquilo que ela precisa falar. É o momento dela falar, é o momento dela expressar aquilo que precisa ser dito. E você só ouvir, sem se colocar, sem dizer, mas eu. Falha na comunicação tem sido os principais problemas que afetam as relações. Quando você coloca expectativa
Às vezes nós queremos que o nosso parceiro adivinhe aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, que adivinhe aquilo que está nos afetando, aquilo que está nos deixando triste, com raiva. Nós queremos que o outro adivinhe e o outro não consegue adivinhar. Ele não vai adivinhar, ele não sabe o que você está sentindo. Então precisa ser falado. Porém, o outro lado precisa escutar aquilo que o outro está falando. Ter um bom diálogo. Revisitar os contratos do casamento, né? O contrato. E quando eu digo contrato, novamente, não estou falando do contrato do papel, estou falando dos combinados que existe na relação de vocês. Às vezes, o marido ou a esposa, depois do trabalho, quer sair com os amigos e poder beber um pouco, estar com os amigos. Às vezes a esposa quer estar também com as amigas ou fazer uma viagem. E às vezes não necessariamente eles vão estar juntos, porque também no casamento é importante se trabalhar a individualidade, né? Cada um também é uma pessoa, cada um tem os seus desejos, e existe o compartilhamento desse projeto do casamento, mas também existe a individualidade de cada um. E às vezes o início dessa relação, o início do casamento, às vezes tinha um certo combinado e que hoje em dia já não cabe mais esse combinado. Precisa se renovar, precisa se ter uma nova construção. Voltar a discutir, olha, naquele momento eu achava que isso era bom. Naquele momento era bom. Hoje em dia já não cabe mais, a gente precisa mudar. Então, uma das principais queixas nas relações é a falta de comunicação, do cuidado no casamento. Luto e separação. Então, quando se termina uma relação, tem todos os sintomas do luto, né? Porque é um luto pessoal, né? É o luto da pessoa, é o luto do projeto, o luto das expectativas, porque foi projetado ali um desejo. Ninguém inicia uma relação para terminar, com a expectativa que termine. Porém, eu tenho visto algumas pessoas iniciando um relacionamento, até mesmo pensando, eu vou testar mas eu acho que não vai dar certo. Então, eu vejo nos atendimentos e as pessoas procuram isso, não existe uma fórmula mágica de se relacionar, de dar certo nas relações. Também é um desafio diário. Quando você está iniciando uma relação, você precisa apostar nessa relação. Você precisa também saber aquilo que você deseja nessa relação, né? Também ter espaço para conhecer o outro. Uma separação envolve um processo de luto. E é um luto desse projeto, desse sonho, é um luto da pessoa, é um luto que ela precisa elaborar essa perda. Existem muitas mudanças em uma separação. Às vezes uma mudança de casa, envolve os filhos. É um processo muito doloroso. E as pessoas procuram o processo da terapia para poder elaborar, entender essa mudança. E também, eu vejo também, às vezes as pessoas pensam, olha, eu vou curar essa dor da separação conhecendo uma outra pessoa. Quanto mais rápido eu conhecer outra pessoa, eu vou curar essa dor, né? E não se permite elaborar esse luto, passar por essa tristeza, esse sofrimento,
Às vezes cai numa defesa de negação da situação, ou quer se mostrar muito forte, resolvido, e já entra numa relação e leva toda essa dor, essa angústia para essa relação. E o inverso também ocorre. A pessoa fala, ó, eu não vou mais me relacionar com ninguém, chega, não quero conhecer mais ninguém. E não se permite também elaborar esse luto, essa separação. Não consegue se permitir para entender o que houve nessa situação. E até mesmo de uma forma verdadeira, entendendo se houve pontos em que ela falhou, mas também enxergando os pontos que houve falha do outro também. Então tem pessoas que se colocam extremamente culpadas, prejudicando a sua autoestima, a sua segurança interior, porque se coloca como culpada da situação e não enxergando e não elaborando esse luto. Por isso que é muito importante esse tempo de se escutar, de entender, de acolher essa dor, dessa perda, dessa separação, antes mesmo de iniciar uma outra relação. Relacionamento tóxico. Hoje em dia, falando dessas dificuldades nas relações, com muita facilidade, as pessoas se envolvem em relações, não conseguem perceber, às vezes, situações sutis de controle, de manipulação, que um relacionamento tóxico envolve, né? Então, quais são as características de um relacionamento tóxico? Primeiro, existe o controle. Essa pessoa quer te controlar, né? Quer controlar o celular, os lugares que você frequenta, as amizades, quer te colocar em uma situação de isolamento, controlar as roupas que você usa, não valida aquilo que você sente. E às vezes isso acontece de uma forma muito sutil. Algumas pessoas que eu atendo, quando estão iniciando uma relação, e às vezes perguntam, olha, eu tenho medo, porque no início da relação, às vezes não dá para perceber que essa pessoa é controladora. Às vezes não dá para eu perceber porque essa pessoa fala aquilo que eu quero ouvir, diz as palavras certas que me agrada, que afaga ali minhas emoções. Mas quando eu vejo, já estou tão envolvida naquela situação e eu não percebo que eu estou sendo controlada. Então, às vezes alguns sinais assim, e que às vezes parece que essa pessoa está sendo um falso elogio, falsa gentileza, né? Ali, por exemplo, do isolamento. Olha, mas você não tem tempo para mim. Tem que ficar muito atento. Envolve muitas vezes manipulação. Então, manipulação que vem com uma invalidação do que você sente, né? Às vezes você quer falar, olha, eu me sinto triste porque você agiu dessa forma. Ah, não, você é louca. Não, você não tá. Você está distorcendo aquilo que aconteceu. Não foi isso que aconteceu ou que eu quis dizer. Né? Ah, você com esses teus sentimentos é muito sensível. Né? Não invalida, não acolhe aquilo que você está sentindo. Distorce situações, mostra de forma clara aquilo da forma que as coisas realmente aconteceu. Né? Faz chantagem também, a desrespeito, a palavrão, a situações de ação. Porque quando existe desrespeito na relação, quando você começa a perceber que você está sendo desrespeitada, né, ou desrespeitado, o que você sente, aquilo que você deseja, que você não tem espaço para ouvir, ou age de forma muito agressiva,
com palavras, com olhares, punições de silêncio, né? Tem muitos relatos de pessoas que se envolvem em relacionamentos e que o parceiro ou a parceira usa como punição o silêncio, não fala, fica um tempo. Isso é uma violência, isso é um desrespeito. Os tipos de violências, violência física, psicológica, sexual, patrimonial, comportamental, precisa se ficar atento nessas características, porque às vezes é muito sutil, né? Levantar o tom da voz, como eu falei, fazer o silêncio, ficar em silêncio, não responder, não dialogar. Tem casais que às vezes ficam uma semana assim, sem falar, punindo ali às vezes a esposa ou o marido. Isso é uma violência psicológica também. Violência financeira, controle das finanças também. Então, precisa ficar muito atento para os relacionamentos tóxicos também, porque impacta gravemente a saúde mental. Como cuidar da sua saúde mental nas relações? O que você pode fazer, né? Primeiro, desenvolver o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele permite que você conheça camadas sobre você que talvez você não preste atenção. Mas quando você sabe o que te desagrada, os seus valores, os teus limites, quando você sabe colocar limites nas situações, quando você sabe qual é o teu limite, também físico, limites emocionais, você consegue saber como se relacionar, como entrar numa relação. Você está mais atento porque você se conhece. Você conhece os sinais de quando você não está bem ou quando aquilo te desagrada, ou quando você pode se desenvolver em uma situação também. Então, o processo de autoconhecimento, ele favorece muito nas relações. Ele compõe essa saúde emocional. Também ajustar expectativas dos projetos. Então, como eu mencionei sobre o contrato emocional. Então, às vezes, de ano em ano, precisa ter esse diálogo para ajustar as expectativas dos projetos do casal. Então, o que o casal sonha? Quais são os sonhos desse casal? E quais são os sonhos individuais de cada um? Existe parceria nesses projetos? Você incentiva o seu companheiro ou a sua companheira a ser uma pessoa melhor também, a desenvolver os sonhos, a realizar os sonhos. Existem projetos comuns do casal também. Então, olhar para esses pontos na relação é muito importante para que evite conflitos futuros. O outro ponto também, comunicar os sentimentos, a comunicação, verbalizar aquilo que você sente. Por isso o autoconhecimento, uma vez que você consegue identificar aquilo que você sente, você consegue comunicar para o outro, você consegue verbalizar aquilo que você está sentindo com clareza. O outro também consegue te entender, também consegue compreender aquilo que você está relatando. Um outro ponto também que eu já mencionei é a individualidade e a parceria. Então, relacionamento saudável não é uma fusão. Vocês se tornam um ser único, né? Vocês compartilham a vida juntos. Vocês compartilham sonhos, expectativas, desejos.
mas também há necessidade de ter a parte individual de cada um, os projetos, o sonho, as realizações. Relacionamento é uma parceria, é um trabalho em equipe, é um equilíbrio entre o individual e a convivência. Para nós terminarmos, relacionamento não existe para nos completarmos naquela pessoa, buscando a metade que falta em nós. Mas relacionamento é partilha, é crescimento, é convivência de vida, é compartilhar uma vida junto e construir juntos uma história.